Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal do YouTube Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Se você ainda não é inscrito nesse canal, ou se você quiser divulgar o canal para outras pessoas, basta falar para elas procurarem no YouTube, entra no YouTube e lá na barra de localizar, barra de pesquisa, a pessoa vai digitar ou digita Alessandro Moraes, Alessandro com dois S, espaço Moraes com E no fim, ou lá mesmo na barra de endereço do navegador, a pessoa vai digitar youtube.com barra e aí digita Gospeltech 316. Assim como aparece na imagem abaixo, Gospeltech com CH no final, 316, tá? Então, tanto procurando o canal por Alessandro Moraes, como digitando na barra de endereços youtube.com/gospeltech316, as pessoas vão achar o canal e dentro do canal elas vão achar as playlists, né? Eu tenho a playlist aí do curso Alicerce Firmes, a playlist deste curso de escatologia bíblica que nós estamos estudando e também tenho uma playlist sobre automobilismo virtual. Ok, pessoal? Então hoje nós estaremos aí estudando a lição de número 10, a aula de número 10. Iremos falar sobre um assunto, acho que dos mais importantes, um assunto que traz mais esperança para todo cristão, que é o arrebatamento. Nesse ponto do curso, se você já assistiu às outras aulas desde o início do curso de escatologia, você já sabe o que é esse evento tão maravilhoso que ainda vai acontecer, o arrebatamento. É quando Jesus voltará nas nuvens para arrebatar, ou seja, para levar a sua igreja, para resgatar a sua igreja, levando primeiro aquelas pessoas que morreram crendo em Jesus Cristo e logo após aquelas pessoas que estiverem vivas, né? Estiverem vivas aqui nesse mundo, crendo em Jesus Cristo, crendo no sangue de Jesus, crendo que Ele é o único Salvador de nossas vidas, também será arrebatadas e encontraremos com Jesus nos ares, assim como diz a palavra de Deus. Até aqui, queridos, nós já temos construído uma base bem legal sobre escatologia. Nós aprendemos o que é escatologia, que é o estudo das coisas que acontecerão nos últimos tempos. Nós aprendemos sobre várias teorias, várias filosofias que pessoas e pensadores no decorrer dos anos influenciaram e ainda influenciam toda a humanidade. Nós vimos aí também sobre como discernir, como interpretar a palavra de Deus de forma textual, forma alegórica. Nós vimos aí sobre a morte, né, a doutrina da morte. Vimos sobre o estado intermediário de quem morre, né? Morreu. O que acontece quando a pessoa morre fisicamente? A sua alma com seu espírito, ela vai ou para o Hades ou vai hoje em dia para o paraíso, também chamado de terceiro céu. E aquelas pessoas que morrem e morrem não crendo em Cristo, a alma e o espírito vai para o Hades, que é o Sheol ou que é o inferno. Ok, pessoal? Então nós vimos esse estado intermediário dos mortos, vimos aí também sobre os sinais da vinda de Cristo, né? Que Deus trabalha muito com sinais e tem deixado vários sinais para nós percebermos quando está próxima a vinda dele. Vimos aí também que Israel é um dos principais sinais. Israel é o chamado relógio escatológico, porque olhando para Israel, nós temos noção de quando Jesus voltará, porque tudo o que acontece com Israel está ligado ao plano de Deus. E hoje, então, nós começaremos a ver sobre o arrebatamento, esse evento que eu espero e você espera e que é tão importante para nós cristãos. Ok, pessoal? Bom,
vamos estar orando para dar início à nossa aula de hoje, né? Se você puder fechar seus olhos onde você está, amém. Se não, seja em pensamento. Querido Deus, tremendo, amado e poderoso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, Pai, por mais essa oportunidade de poder estar junto contigo, estudando, Senhor, a tua palavra, Senhor, dando discernimento a nossas vidas através do Teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós. Pai, nós queremos realmente aprender a verdade, Senhor, porque a Tua palavra mesmo diz que a palavra nos liberta, Pai, nos liberta dos enganos, nos liberta das mentiras, nos liberta de tudo aquilo que esse mundo tenebroso quer embutir, quer colocar em nossas mentes. Nós sabemos que os dias atuais têm sido dias, ó Pai amado, difíceis para aqueles que creem na Tua palavra. Nós estamos vendo aí muitos e muitas pessoas se levantarem contra a palavra de Deus em diversos aspectos. Mas eu te peço, ó Pai, que nós possamos continuar aprendendo sobre a Tua palavra, que é a verdade, e que a Tua palavra possa alimentar o nosso espírito, possa nos dar discernimento, ó Pai, e que nós possamos sempre estar prontos, Senhor, para poder proclamá-la ao nosso próximo ou a quem aparecer para nós pregarmos, Senhor. Muito obrigado por tudo, continua conosco, a que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Vamos lá, a lição de hoje, a lição de número 10, o arrebatamento, ok? Bom, primeiro vamos aí ler alguns versículos que nos fala sobre o arrebatamento, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 ao 18, e depois no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. E diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. É uma palavra que significa aqueles que morreram, os que dormem, para que não fiquem tristes com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E, pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então, Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, dizendo que quando alguém próximo de nós, algum parente, algum familiar, algum amigo, venha a falecer, venha a dormir, né, lógico que nós vamos sentir muita tristeza e muita dor, mas não é para nós ficarmos tristes por demais, não é para nós perdermos a esperança, porque assim como Jesus ressuscitou, aqueles aqueles que morrerem ou que morrem crendo em Cristo também serão ressuscitados e nós nos encontraremos junto com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Amém, queridos? Então, a palavra, lógico, de esperança para todos nós, que um dia, se todos aqueles que morreram crendo no Senhor e nós crendo no Senhor, nós nos reencontraremos, ok? E João 14:3 diz assim: E quando eu for e preparar um lugar, Jesus falando, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam
também. Então, a promessa de Jesus Cristo para todos nós, que aonde Jesus estiver, nós estaremos juntos com Ele. Bom, pessoal, então são os versículos base, né, desse nosso curso de arrebatamento, a lição do arrebatamento. Então nós vimos o que o arrebatamento é. E agora vamos dar algumas definições, só para aumentar o nosso conhecimento, né, o nosso vocabulário. Então, definição de arrebatamento. Então, no português vem do verbo arrebatar. No latim vem do raptar, da palavra raptus. E ambas, tanto arrebatar como raptus, significa o quê? Tirar com força. Né? É quando você retira algo com força. No grego vem do verbo harpazo, que significa rapidez, algo repentino. E encontramos várias palavras relativas ao arrebatamento, mas vamos destacar duas palavras gregas principais. A primeira palavra é parousia, né? Literalmente quer dizer presença, chegada rápida, visita. E ela ocorre 24 vezes. E o seu sentido abrange tanto a vinda de Cristo até ou sobre as nuvens, como também pode referir-se à vinda de Cristo, pessoa, à terra. Né? Então, a parousia é aquela presença rápida, né? Quando Cristo vai chegar e nos arrebatar, a parousia. E tem alguns versículos aqui onde é empregado no grego, né, a palavra parousia. 1 Coríntios 15, 23, 1 Tessalonicenses 2, 19, 1 Tessalonicenses 5, 23 e Tiago 5, versículos 7 e 8. Vamos ler? Então, 1 Coríntios 15, 23, assim. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, aqui são as primícias, e depois os que são de Cristo, na sua parousia, ou seja, na sua vinda. Tessalonicenses 2,19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua parousia, ou seja, em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Ou seja, somos nós? Paulo falando, né? A igreja tessalônica. Quem é a esperança, a alegria, a coroa que nós vamos nos glorificar, nos gloriar diante da presença do Senhor? Somos nós mesmos, aqueles que através da palavra de Deus pregada, ensinada, se converteram. Ok, pessoal? Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na parousia de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então são exemplos de versículos que utilizam a palavra parousia ou isso no grego, né, no original, parousia, mas para nós está traduzindo aí por vinda. Tiago 5 diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a parousia do Senhor, ou seja, até a vinda do Senhor. E eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda, a parousia do Senhor está próxima. Ok? Então, vimos aí alguns exemplos do emprego da palavra parousia. E tem uma segunda palavra também de destaque aqui, que é epifaneia. Né? O que significa a palavra epifaneia? Uma palavra também em grego, e significa manifestação, ou seja, vir à luz, resplandecer, brilhar, aparecer. Enquanto parousia significa vinda, a epifaneia significa manifestação, certo?
é a manifestação gloriosa de Cristo, né? E nós temos alguns versículos aqui também, onde queremos demonstrar que é empregado a palavra epifaneia no original. Então também tem 2 Tessalonicenses 2:8, 1 Timóteo 6:14 e 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Então, 2 Tessalonicenses diz assim: Então será revelado o iníquo, né, Satanás, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua epifaneia. Então, para nós aqui, na língua portuguesa, tanto a palavra parousia como epifaneia está traduzido por vinda. Mas você vê que a língua original que foi escrito no Novo Testamento, que é a língua grega, ela é bem mais rica que o português. Então existem duas palavras diferentes, né? Uma que significa realmente vinda, que é parousia, e a outra que significa uma vinda gloriosa, uma manifestação deslumbrante, que é a epifaneia. Bom, 1 Timóteo 6,14 diz assim: A guardar este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, até a epifaneia do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 4 diz assim: Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua epifaneia, a sua vinda gloriosa. Ok, pessoal? Então, esses foram alguns versículos para nós termos noção do que é as palavras que significam a vinda do Senhor e a manifestação gloriosa de Deus. Okay? Então, o arrebatamento é isso, pessoal. É a vinda repentina de Jesus Cristo para resgatar, para raptar a sua igreja. Bom, e é esse arrebatamento, né, que é a segunda volta de Cristo, ela está dividida em duas etapas distintas. A primeira etapa diz assim: Cristo virá até as nuvens ou sobre as nuvens, né? Como está em 1 Tessalonicenses 4,17, que nós já lemos. Vamos ler novamente aqui. Depois, nós, os vivos e os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Então, essa primeira vinda do Senhor Jesus, né, Jesus não vai ainda tocar a terra. Ele vai nos encontrar nas nuvens, nos ares, ok? Vai ser algo de modo invisível para a terra, para as pessoas, porque ele vai vir somente para os santos, para a igreja, para aqueles que morreram crendo nele e para aqueles que vivem crendo nele. Então, nessa primeira vinda, na primeira etapa da vinda de Cristo, ele vai vir com poder e voz de arcanjo e arrebatará, num abrir e fechar de olhos, a sua igreja redimida pelo seu sangue, conforme está em 1 Coríntios 15:52, que diz assim: Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, tá? Algumas pessoas confundem essa última trombeta com as trombetas já da época da tribulação, ok, pessoal? Então, não é a mesma trombeta. Inclusive, nós vamos falar disso um pouco mais à frente aí na nossa lição. Mas, enfim, né, ao ressoar da última trombeta, ao abrir e fechar, piscar de olhos, todos nós seremos ressuscitados ou seremos transformados. Opa!
É Coríntios, né? 15:52. Exatamente. Deixar pronto já o próximo versículo aqui. Bom, segunda etapa. Essa etapa terá o seu cumprimento no final dos 7 anos da grande tribulação, onde Cristo virá visível, quando irá destruir o domínio do anticristo e instalar seu reino de 1000 anos, ou seu reino milenar, tá? Então, a primeira vinda de Cristo, a primeira etapa da sua segunda vinda, ele vai vir de forma invisível, né? Então, as pessoas aqui na Terra não verão ele, e num abrir e fechar de olhos, as pessoas, os mortos em Cristo, serão ressuscitados, e aqueles que estiverem vivendo nessa terra, crendo em Cristo, também serão arrebatados, terão seus corpos transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares ou sobre as nuvens, ok? E depois desse evento do arrebatamento, passará 7 anos, são um período da tribulação, aquele período que nós aprendemos na aula passada sobre a última semana da profecia de Daniel. E após esses 7 anos, quando todo o povo judeu estiver encurralado pelo anticristo pelas nações, então sim, Jesus voltará aí presencialmente. Ele voltará e todos verão a sua presença juntamente conosco, juntamente com seus anjos. E aí serão destruídos tanto Satanás, como o anticristo, como o falso profeta. E então, né, nós teremos aí o começo do milênio com Cristo. Cristo reinará por 1000 anos nessa terra e nós seremos os seus sacerdotes, né? Os ajudaremos no reinado aqui milenar, se assim o Senhor nos permitir. Apocalipse 19:11 e depois Apocalipse 20 nos fala um pouco sobre essa segunda vinda do Senhor. Então, Apocalipse 19:11 diz o seguinte: Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. E Apocalipse 20, do 1 ao 6 diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. E depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. E estes são os que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém, queridos? Então, só para resumir esses versículos aí, o que acontece? Cristo vem, arrebata a igreja no primeiro momento e depois tem o período de 7 anos de tribulação, dividido em 3 anos e meio e mais 3 anos e meio de grande tribulação, aonde nos primeiros 3 anos e meio, Satanás ou o anticristo com poder e influência de Satanás, ele se fingirá
de alguém que vai trazer a paz, de alguém que vai resolver todos os problemas, e nesses 3 anos e meio, então, terá paz, mas será uma falsa paz. Porque a partir dos últimos 3 anos e meio, ele se rebelará, ele irá contra o santuário, ele será um iníquo. E aí que acontece? Acontece que nesse período todo, todos que não obedecerem a ele e a maneira que ele quer serão mortos. Então, nesse período de 7 anos, ainda terão pessoas que não foram arrebatadas antes, porque não criam em Cristo, mas terão sim, com muita dificuldade, mas terão a chance de se arrependerem, terão a chance de crerem em Jesus Cristo. E esses provavelmente que crerem em Jesus no período da tribulação serão martirizados. Porque, como eu falei, quando chegados os últimos 3 anos e meio, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que não terão a marca da besta, esses serão mortos, mortos pelo anticristo. Então, quando Jesus voltar ao final do período da tribulação, quando Jesus voltar ao final dos 7 anos, onde ele prenderá Satanás por 1000 anos. Então, essas pessoas que morreram martirizadas, que creram em Cristo nesse período de 7 anos, elas serão também ressuscitadas, ok? Então, vai haver uma primeira etapa, deixa eu colocar lá, vai haver uma primeira etapa e depois uma segunda etapa da ressurreição. Então, essa segunda etapa vai ser depois dos 7 anos, ok? Mas, queridos, eu peço a vocês que creiam no Senhor Jesus, creiam que Ele é o único e fiel Salvador, e que vocês possam acreditar na Bíblia, que é a palavra de Deus, e procurar a cada dia santidade, procurar a cada dia obedecer a Deus. Porque a Bíblia fala que aquele que ama a Deus obedece a Ele. E é assim que Deus conhece os nossos corações, para que você possa subir, para que você possa ser arrebatado, ou para que você possa ser ressurreto na primeira etapa, antes da tribulação. Porque o período de tribulação não vai ser fácil, querido. Não queira testar, não queira apostar as suas cartas que não vai acontecer o arrebatamento, que Jesus não vai voltar e que tudo isso que nós estamos aprendendo é uma grande besteira. Não faça isso, querido. Peça a Jesus Cristo fé, peça que Ele fale ao seu coração, mas por favor, creia em Jesus como seu único e fiel Salvador, para que você seja arrebatado ou ressurreto na primeira etapa, na primeira vinda dele, ok? Não queira passar por esse período de tribulação, que será algo terrível, muito terrível. Bom, então aqui voltando, né, à lição, é nessa etapa, nessa segunda etapa, que entra o termo epifaneia, né, que nós estudamos ali em cima, né, que é a aparição, né, gloriosa de Jesus, denotando a volta pessoal e visível ao mundo, rodeado de exércitos no Monte das Oliveiras. Né? Porque assim como ele foi ressurreto, depois que Jesus foi ressurreto, ele ficou ainda praticamente cerca de 40 dias com seus discípulos, e depois desses 40 dias ele foi elevado aos ares ali no Monte das Oliveiras, e os anjos falaram aos discípulos: por que vocês estão tão impressionados? Da mesma maneira que ele subiu aos céus, assim também ele descerá. Ou seja, quando Jesus voltar a tocar a terra, né, na Epifaneia, nesse seu aparecimento glorioso, ele vai tocar justamente no Monte das Oliveiras, que foi o lugar onde ele foi elevado aos ares, ok? Zacarias 14:3, depois 4, e Apocalipse 1:6 e 7 nos fala sobre isso. Então, Zacarias diz assim: então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. E naquele dia
Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Né? Vai haver uma grande rachadura nesse monte, provavelmente um grande terremoto, mas não é um terremoto muito grande para rachar o monte, né? Tem que ser um terremoto muito forte. E esse monte vai se afastar, metade para o sul, para frente, para trás, metade para o norte, para frente, ok? E Apocalipse 1, versículos 6 e 7 diz: E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, ou seja, os judeus. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Então, assim será a segunda vinda de Cristo, a segunda etapa da vinda dele, quando ele tocará realmente a terra e quando todo olho o verá. Bom, então aqui nós aprendemos, né, sobre a segunda volta de Cristo em duas etapas distintas. A primeira, arrebatando a igreja, né, e ressuscitando os que morreram crendo nele. E uma segunda etapa, depois dos 7 anos de tribulação, quando ele vai ressuscitar aqueles que se converteram, os que foram martirizados, e quando ele vai acabar com o anticristo e o falso profeta e vai prender Satanás durante 1000 anos. Bom, quem participará do arrebatamento, né? Então, segundo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que nós já lemos, nos dá um resumo geral dos participantes do arrebatamento da igreja, né? Daquela primeira etapa que nós acabamos de estudar. E diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, então quem vai participar? Olha, o Senhor Jesus vai participar, o arcanjo, né? E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo. Então já identificamos aqui, ó, Jesus, o Senhor, o arcanjo, né? Que vai ressoar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós, os vivos. Os que ficarmos seremos arrebatados. Né? Então são esses os personagens do arrebatamento. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, porque o mesmo Senhor descerá do céu. E essa expressão, o mesmo Senhor, dada pelo apóstolo Paulo, talvez seja para dar ênfase ao senhorio de Cristo conquistado no Calvário. Também quer dizer que o próprio Senhor dará ordem aos vivos e mortos em Cristo. Então, segundo personagem aí, o arcanjo. Então, do grego, não sei se eu vou pronunciar correto, mas é Apsaielo ou arcângelos, que é o principal entre os anjos. Né? Então, arcanjo aí significa principal entre os anjos. Nas escrituras, ou seja, na Bíblia, ocorre somente 2 vezes, né? A palavra arcanjo. Em 1 Tessalonicenses 4,16 e depois em Judas 1,9. Vamos ver aqui. Então, Judas 1,9. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele, contra Satanás. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Então, ou seja, nem o arcanjo Miguel, que tinha um poder extraordinário, que era um dos líderes dos anjos, ousou repreender ele mesmo, Satanás. Ele disse o quê? O Senhor repreenda você. Amém? Mas aqui está a palavra arcanjo. Então, Miguel é o único arcanjo mencionado na Bíblia e suas atividades são comandante de um exército celestial e príncipe da nação Israel.
israelita, né? Então, vários versículos aí de Daniel diz que o arcanjo Miguel é o príncipe da nação israelita. E nessa última referência, Daniel indica que o arcanjo Miguel participará do evento da segunda vinda de Cristo, muito especialmente da Epifaneia, quando Cristo, rodeado de exércitos celestiais, descerá sobre a terra no Monte das Oliveiras, conforme já estudamos acima. Então, os livros apócrifos, né? O que é livros apócrifos? São livros que não foram canonizados, são livros que não foram aceitos como totalmente inspirados por Deus, né? São livros de homens que escreveram na mesma época, talvez que outros que escreveram o Evangelho e outros livros, porém esses livros foram considerados que não foi totalmente inspirado por Deus. Então são livros apócrifos. Os livros considerados, os livros da Bíblia considerados totalmente inspirados por Deus, são os livros que se chamam canônicos, né? Estão ali os canônicos, tá? Então apócrifos e canônicos. Então os livros apócrifos mencionam supostos companheiros de Miguel, subentendendo-se como de iguais classes e funções, e chama-se Uriel, Raguel, Zariel e Gabriel. Agora, Gabriel é citado também pelos canônicos, né? Embora apenas com a designação de anjo. Então, tem livros da Bíblia, né? Em Daniel, em Lucas, que fala do anjo Gabriel, mas menciona Gabriel como anjo e não como arcanjo, ok? Bom, então, arcanjo Miguel irá participar, né, do arrebatamento. E quem mais vai participar? Os mortos em Cristo, né? Então a palavra mortos diz respeito aos santos que ressuscitarão com corpos transformados em corpo espiritual, como nós já estudamos, né? Na lição lá da doutrina da morte. Então esse corpo espiritual é em grego soma pneumatikon, né? E já os corpos dos ímpios permanecerão em suas sepulturas até o juízo final. Ou seja, esse juízo final acontecerá somente depois do milênio com Cristo, né? Então, enquanto os mortos que morreram crendo em Cristo serão ressuscitados, os mortos que não criam em Cristo, eles vão ter que aguardar aonde eles estão lá no Hades, no Sheol, passar esse período da tribulação, passar os 1000 anos do reinado de Cristo, para só depois serem também ressurretos e aí enfrentarão o juízo final, ok? Como está em Apocalipse 20, do 12 ao 15. Vamos ver, achar? Apocalipse 20, do 12 ao 15. Ele diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, ou seja, na morte, né? No lago que é uma tortura eterna, é uma tortura que não tem fim. Queridos, é muito importante nós sabermos, eu já ensinei isso, mas vou falar novamente. Assim como aqueles que creem em Cristo, que creem em Cristo, desculpa, depois dos 1000 anos aqui do milênio na Terra, eu creio que terá o quê? Terá uma junção da Nova Jerusalém, né, do novo céu com a terra, e nós viveremos aqui eternamente com Cristo, uma vida eterna, sem fim. Também temos que crer
que quem for lançado nesse lago de fogo, que é a segunda morte, estará lá eternamente também. Não é que a pessoa vai desaparecer, a pessoa vai ser consumida pelo fogo, nada disso. A pessoa ficará lá eternamente, para todo sempre. Então é algo muito terrível, pessoal. Não queira apostar nisso, tá? Bom, então do mesmo modo que Deus trouxe Jesus dentre os mortos, o Senhor fará isso com os que antes de partirem creram em Jesus e foram salvos, né? Como diz Romanos 10:9, que diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo, ok? Então, palavra em Romanos, Paulo escreveu à igreja de Roma, dizendo: se com a boca eu confesso Jesus e em coração eu creio realmente, eu serei salvo, tá? Então, esse será mais um personagem do arrebatamento, da ressurreição, que são os mortos em Cristo. E por último, né, os vivos, né? Os vivos preparados, né? Os corpos mortais dos vivos serão revestidos de imortalidade, porque nada terreno ou mortal poderá entrar na presença de Deus, né? Como a gente sempre fala, é uma briga constante, é uma luta constante, é uma guerra entre a nossa carne, né, que é mortal, e entre nossa alma, nosso espírito, que pertence a Deus. Então, nada dessa carne, nada que é mortal ou terreno poderá entrar na presença de Deus, porque está sempre com pecado. Então, nosso corpo será transformado em algo espiritual, nosso corpo será transformado em algo incorruptível. Então, será o poder do Espírito sobre a matéria, isto é, do incorruptível sobre o corruptível, né? 1 Coríntios 15, 53, 54 diz assim: porque é necessário que esse corpo corruptível que se corrompe se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ok, pessoal? Então, aqui nós vimos aí quem serão os personagens do arrebatamento, né? Então, será o próprio Senhor Jesus Cristo, o arcanjo, os mortos em Cristo e os vivos que estiverem preparados, os vivos que estiverem crendo em Jesus também verdadeiramente, tá? Agora, o assunto, né, que mais se comenta sobre o arrebatamento, eu creio, que mais dúvidas geram, que há muitas vezes discussões, né? Que há praticamente 3 linhas de pensamentos mais divulgadas, e enfim, quando ocorrerá o arrebatamento? Quando, né? Até agora nós vimos o que vai ser o arrebatamento, como vai ser, quem vai participar. Agora, quando vai ocorrer o arrebatamento? Né? Então, na escatologia, é importante lembrar-se de que quase todos os cristãos concordam com essas 3 coisas. Né? Primeiro, o que nós concordamos? Está chegando um momento de grande tribulação, tal como o mundo nunca viu. Então, nós cremos que vai chegar o período da tribulação, que é aquela última semana da profecia de Daniel. Segundo, depois da tribulação, desse período de 7 anos, Cristo voltará para estabelecer o seu reino na terra, ou seja, os 1000 anos, seu reino milenial, tá? Depois da tribulação. Terceiro, haverá um arrebatamento, né? Que nós já estudamos, que é o quê? Uma repentina transição da mortalidade para a imortalidade. E isso será para os crentes. Quem são os crentes? Aqueles que creem em Cristo, né? Então, João 14, de 1 a 3,
1 Coríntios 15, 51, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Todos os versículos que nós já lemos aí e fala sobre isso. Agora, a única questão é esta: quando o arrebatamento ocorrerá em relação à tribulação e à segunda vinda? Essa é a grande pergunta. Quando? E é também uma pergunta que divide muitos cristãos, dependendo da linha de teologia, dependendo do raciocínio, dependendo daquilo que nós estamos sendo influenciados, né? Mas, com o passar dos anos, três teorias principais sobre o momento do arrebatamento têm surgido, né? Quais são essas três teorias? Primeiro, o pré-tribulacionismo. O que é o pré? Né? É a crença de que o arrebatamento ocorrerá antes de começar a tribulação, né? Antes desse período de 7 anos de tribulação. Tá? Então, quem crê que Jesus virá e fará o arrebatamento antes de começar o período da tribulação, esses são os pré-tribulacionistas, tá? Existe também a teoria do meso ou mid, né? Significa meio, meso ou mid tribulacionismo. É a crença de que ocorrerá, que o arrebatamento ocorrerá na metade da tribulação. Lembra que a gente sempre comenta aqui sobre o período de tribulação, que são 7 anos, e que haverá uma tribulação de 3 anos e meio e uma grande tribulação nos últimos 3 anos e meio. Então, muitos creem que nessa metade, nessa transição, é que ocorrerá o arrebatamento, tá? E por último, né, a última teoria principal aí é do pós-tribulacionismo, né? O que é o pós-tribulacionismo? É a crença de que o arrebatamento ocorrerá no final da tribulação. São aquelas pessoas que creem que todos nós cristãos que creem em Cristo passaremos por todos esses 7 anos de tribulação, que nós veremos o acordo de paz do anticristo, que nós participaremos desse período de junções, de instalação da única moeda, de instalação de uma única religião, de tudo isso aí, da reconstrução do templo, tudo isso. Né? Passaremos pelo período da grande tribulação, onde Satanás virá contra a igreja, contra aqueles que creem. Contra a igreja não, porque a igreja eu creio hoje que a igreja será arrebatada antes, né? Mas Satanás virá contra aqueles que creem em Cristo, né? Que no período da tribulação se converteram. Então, enfim, queridos, aqueles que são pós-tribulacionistas têm que ser pessoas de muita fé em Deus realmente, porque não vai ser fácil. Se realmente Cristo vier arrebatar a sua igreja, somente após esses 7 anos de tribulação, eu creio que muitas pessoas deixarão a fé, muitas ficarão para trás. Né? Mas só dando colocando parênteses aqui na lição, quando eu me converti há 21, 22 anos atrás, eu fui influenciado pelo meu pastor e ele cria na teoria midi-tribulacionista, né? Ou seja, que Cristo voltaria a arrebatar a sua igreja no meio da tribulação. E eu fiquei crendo nisso pelo menos aí, creio que uns 19 anos. Há 2 anos atrás, eu comecei a estudar outras linhas de teorias de teologia, ouvir outros pastores, e eu fui convencido de que Cristo voltaria somente após o final da tribulação. Ou seja, eu passei de ser midi-tribulacionista para ser um pós-tribulacionista. Mas, quando eu comecei a ministrar essas aulas de escatologia para vocês, eu agradeço a Deus muitíssimo por isso, e está sendo assim um aprendizado enorme para mim,
porque eu tenho que me aprofundar naquilo que eu vou passar para vocês, naquilo que eu vou ensinar. Então eu tenho me aprofundado em vários textos, visto as pregações de vários pastores, visto as linhas de pensamento, e através de tudo isso que eu tenho estudado e visto, eu mudei mais uma vez a minha opinião quanto ao arrebatamento, e agora a minha posição é pré-tribulacionista. Ou seja, eu passei a crer agora que Jesus arrebatará a sua igreja no início da tribulação, né? Antes de começar a tribulação, os 7 anos, bem no início ali, Jesus voltará e nos arrebatará. Amém? Bom, existem as três linhas podem ser verdadeiras, né? O que importa realmente é que nós creamos que Jesus voltará e arrebatará a igreja. Se é antes, se é no meio ou se é depois, ninguém sabe com exatidão. Mas, né, hoje, 90% me leva a crer que será antes da tribulação, tá? Bom, pessoal, então o pré-tribulacionismo, né, aqueles que acreditam, que ensina que o arrebatamento ocorre antes da tribulação começar, naquela época a igreja irá encontrar Cristo nos ares, e em algum momento depois disso o anticristo é revelado, e a tribulação começa. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo para estabelecer o seu reino são separados por pelo menos 7 anos, né? Então, segundo essa visão, a igreja, que somos nós, aqueles que creem em Cristo, a igreja não passa pela tribulação, ok? Biblicamente, o ponto de vista pré-tribulacional tem muito a seu favor. Por exemplo, a igreja não é designada a ira, né? Como está em 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10 e depois 5, 9. Então Deus não designou o seu povo a ira. E os crentes não passarão pelo dia do Senhor. A igreja de Filadélfia recebeu a promessa de ser guardada da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, né? Como está em Apocalipse 3:10. Então vamos ver aqui, Apocalipse 3:10. Vamos achar aqui. Diz assim, ó: Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, aqueles que estão ainda sobre a terra serão provados. Só que Jesus diz aqui que aqueles que creram e guardaram a palavra do Senhor em perseverança, assim também Deus os guardará dessa hora da aprovação, tá? Bom, note que a promessa não é da preservação através do julgamento, mas de ser guardada da hora, isto é, do período de tempo do julgamento, né? Então, quer dizer, aqui não está dizendo que Jesus vai nos guardar durante o período da tribulação, mas vai nos guardar de todo esse período, toda essa hora, ou seja, vai nos arrebatar antes. Então, o pré-tribulacionismo também encontra apoio no que não é encontrado nas Escrituras. A palavra igreja, isso é interessante, pessoal. A palavra igreja aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. Então, se você pegar o livro de Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 3, fala 19 vezes sobre a igreja. Mas, significativamente, a palavra igreja não é mais usada novamente até o capítulo 22. Então, se você pegar o livro do Apocalipse, o capítulo 4 começa a falar sobre o período da tribulação. E se encerra esse período até o capítulo 22. Então, do capítulo 4 ao 22 de Apocalipse, não se usa mais a palavra igreja em nenhum desses capítulos, né? Em outras palavras, em toda a longa descrição da tribulação do Apocalipse, a palavra igreja é visivelmente ausente.
Então, na verdade, a Bíblia nunca usa a palavra igreja em uma passagem relativa à tribulação. Ou seja, mais um motivo para nós crermos que a igreja será arrebatada antes desse período da tribulação, né? O pré-tribulacionismo é a única teoria que claramente mantém a distinção entre Israel e a igreja e os planos distintos de Deus para cada um, né? Os 70 setes de Daniel, que são as 70 semanas de Daniel da profecia, são decretados sobre o povo de Daniel, os judeus. Isso é muito importante nós termos em mente, tá? Essa profecia das 7 semanas, das 70 semanas, são para o povo judeu, né? E a cidade de Jerusalém. Essa profecia torna claro que a 70ª semana, que é a última semana que ainda vai acontecer, que não aconteceu, que vai ser o período da tribulação, é um tempo de purificação e restauração para Israel, para Jerusalém, para os judeus e não para nós, a igreja, né? Porque nós já fomos purificados pelo sangue de Jesus. A partir do momento que Jesus morreu por nós e nós cremos nisso, nós confessamos com nossa boca que Jesus é o Cristo e acreditamos em nosso coração, nós já somos purificados. Então, essa última semana de tribulação vai ser para quem essa purificação e restauração? Para Israel, para Jerusalém e não para a igreja, tá? Bom, e além disso, o pré-tribulacionismo tem suporte histórico, né? De acordo com João 21, 22, 23, parece que a igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo como iminente, né? Ou seja, que ele poderia voltar a qualquer momento. Caso contrário, o boato de que Jesus voltaria durante a vida de João não teria persistido. A iminência, o que é incompatível com as outras duas teorias do arrebatamento, é um princípio fundamental do pré-tribulacionismo, né? Então a gente sempre crê que Jesus voltará logo. O ponto de vista pré-tribulacional parece ser o que mais combina com o caráter de Deus e o seu desejo de guardar os justos do julgamento do mundo. A tribulação, queridos, é o julgamento do mundo, tá? Os exemplos bíblicos da salvação de Deus incluem Noé, que foi protegido do dilúvio mundial, Ló, que foi protegido de Sodoma, da destruição de Sodoma e Gomorra, e Raabe, né, que foi protegida da destruição de Jericó. Então, Deus sempre protege os seus. Então, uma dificuldade enfrentada pela teoria pré-tribulacional, que é essa que nós acreditamos, pelo menos aqui eu estou acreditando, é o fato de que certamente haverá santos na tribulação. Tá? Os pré-tribulacionistas respondem a isso distinguindo os santos do Antigo Testamento e da tribulação dos santos da Igreja do Novo Testamento. E os crentes vivos durante o arrebatamento serão removidos antes da tribulação, mas haverá aqueles que virão a Cristo durante a tribulação. Lembra que nós comentamos lá atrás que mesmo no período de tribulação dos 7 anos, mesmo a igreja tendo sido já levada, arrebatada, ainda terão pessoas que conseguirão se converter a Cristo. Então estes serão os justos que estarão vivendo no período da tribulação. É isso que nós cremos, tá? E uma fraqueza final da visão pré-tribulacional é compartilhada pelas outras duas teorias também. A Bíblia não dá um cronograma explícito, né, em relação a eventos futuros. As Escrituras não ensinam claramente um ponto de vista ao outro, e é por isso que temos diversidade de opiniões acerca dos tempos finais e algumas variedades de como as profecias relacionadas devem ser harmonizadas, né? Ou seja, em que tempo cada profecia está na Bíblia vai acontecer. Então nós não temos esse tempo exato, nós não temos esse
cronograma explícito, esse cronograma exato. Olha, a Bíblia não fala para nós, vai acontecer isso assim, 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 assim. Não fala. É através de muitos estudos, através de muitos livros, né, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que a gente tira essas conclusões, tá, pessoal? Então, quando que o arrebatamento vai acontecer? Pode ser antes da tribulação, pode ser no meio da tribulação ou depois da tribulação, tá? O importante é que o arrebatamento vai acontecer, mas eu creio que vai ser antes de começar o período da tribulação. Ok, pessoal? Então, aqui se encerra, né, a nossa lição sobre o arrebatamento. Hoje foi um pouquinho mais de uma hora. Espero que vocês tenham aprendido sobre o arrebatamento. Se ficou alguma dúvida, entre em contato comigo. Deixem a descrição aí no vídeo que eu respondo o mais breve possível. Deixe seu like no vídeo se gostou da lição e compartilhem com o maior número de pessoas, tá? Vamos orar para encerrar? Meu Deus e meu Pai amado, muito obrigado por mais esse aprendizado da tua palavra. Muito obrigado, Pai, por nos ensinar sobre a tua vinda, Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a ressurreição dos mortos, sobre essa maravilha que irá acontecer conosco, Pai, que é nos encontrarmos contigo nos ares, nos céus, ó Pai, e depois retornarmos contigo para o reino milenial, para sermos sacerdotes, Senhor, para trabalharmos aqui nessa terra, para reconstruirmos essa terra junto contigo, Pai. O Senhor governará essa terra e nós também o ajudaremos, Senhor. Meu Deus e meu Pai poderoso, que o Senhor continue nos guardando durante toda essa semana, Senhor. Guarda os nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos em Cristo, ó Deus. Que o Senhor nos livre de todo mal, ó Pai, toda doença, toda enfermidade, tudo de ruim que possa acontecer conosco, ó Pai. E que o Senhor possa, Pai, fazer com que essa semana seja uma semana de vitória em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor, que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal. Nos encontramos na semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.